Mas eu queria te fazer uma pergunta. Claro. A gente falou um pouco sobre a filosofia, sobre a dialética. E eu tenho uma certa impressão de que a filosofia ela nos ajuda a enxergar o mundo de uma forma diferente. E principalmente... e não só, enxergar num prisma diferente, porque, no real, todo mundo já enxerga o mundo de uma forma diferente. Mas a filosofia, ela te faz olhar, talvez, o mundo com um certo enfrentamento, com uma certa consciência de conseguir olhar para o mundo real e enfrentar isso. Eu acredito que a filosofia, esse conhecimento filosófico, mais a vivência penal, que você trata dos assuntos e das situações mais diversas. Te deu alguma... Pode ter te dado, na verdade a minha pergunta é essa, não estou já falando o que eu imagino que seja a sua resposta. Pode ter te dado algum suporte para conseguir justamente entender e atuar e transicionar em situações tão diversas como o universo penal. Eu nunca tive muito interesse pela área criminal, pelo simples fato que eu acredito que eu não tenho estômago, eu não sei se eu sou uma pessoa que eu tenho capacidade de transitar entre essas realidades, sem me envolver, entendendo ali a postura. Eu sei onde eu sou bom, onde eu consigo fazer isso, eu sei que não é a minha vocação. E aí, de novo, voltando para aquele ponto, de você ter a vocação, você ter sido escolhido por isso. O que foi que te cativou e como que a filosofia pode ter te ajudado nesse dia a dia, assim, florense mesmo? Olha, eu acho que a filosofia, ela ajuda muito, tanto do que você falou, de uma perspectiva de enfrentamento de algumas coisas realmente, e quando você é jovem, isso é extremamente sedutor, né? Essa coisa do enfrentamento, essa coisa do questionamento, né? E eu fui um jovem extremamente rebelde. Então, a filosofia, quando eu era jovem, ela me cativou muito por isso. Depois ela continuou me cativando porque eu fui entendendo aos poucos a me distanciar. A sociologia também, o método científico também tende a te ajudar com isso, né? Não só a filosofia, mas o método científico. A você tentar se descolar um pouco do seu objeto, né? E perguntar distanciado dele, né? Você sai do seu objeto. A gente, muitas vezes, em metodologia científica, chama isso de vigilância epistemológica, né? Mas a gente acaba tendo, assim, vigilância epistemológica, intelectual mesmo, para não estar tão envolvido com algo para falar sobre esse algo, né? Não estar tão envolvido com esse objeto para falar sobre esse objeto. Então, a filosofia também me ajudou nisso. Agora, você me falando, Felipe, foi legal, porque me fez lembrar uma terceira perspectiva também da filosofia, que a filosofia, ela faz com que você, naturalmente, tenha uma visão mais humanista de percepção de realidade, de percepção do próximo, de percepção social, de julgar menos. E quando você estava falando, eu me lembrei, na casa da vovó, lá no Rio, a vovó mora em Copacabana, e lá perto da casa dela, ali na Rua Bolívar, tem um grupamento dos bombeiros. E quando eu passava pequenininho ali, eu passava de ônibus ali, e eu me lembro de uma frase que ficava escrita no grupamento, eu nunca me esqueço dessa frase. E quando eu era criança, eu queria ser bombeiro, assim, eu tinha essa coisa de bombeiro. Meu filho também, o Jorge, tem 3 anos e adora caminhão de bombeiro. E não sei se é porque é vermelho, né? Chama atenção, salva vidas, é uma coisa bonita, né? E na verdade, uma frase me chamava muita atenção nesse grupamento de bombeiros lá da Bolívar, que a frase era assim: somos bombeiros. Nada do que é humano nos é indiferente. Então, eu acho que uma terceira perspectiva da filosofia que me trouxe assim para minha vida pessoal é ver assim, tá mais aberto para essa perspectiva humanista que a filosofia traz, né? Que a filosofia traz e a gente aprende a julgar menos as pessoas. Eu lembro de fazer menos juízo de valor. Fazer menos juízo de valor, menos juízos morais, inclusive. Assim, é claro que cada qual tem sua moralidade, cada um de nós tem a sua moralidade, mas tentar não entrar muito nisso. Tentar não entrar muito nisso, sobretudo quando se lida com o processo. Eu lembro de uma frase que o Dr. Tomás Bastos sempre falava, e era uma citação de algum autor
salvo engano, norte-americano, eu tenho até como resgatar isso depois, que ele falava assim, basicamente o seguinte, ele falava, defendo o meu cliente da culpa legal. O juízo moral eu deixo para o inexorável julgamento de Deus. É algo mais ou menos nesse sentido, né? Então, assim, a gente aprende a julgar menos aquelas pessoas que ali que você vai submeter a um julgamento que pode ser um julgamento, inclusive, injusto. Sim. A gente vê com uma certa frequência, inclusive, infelizmente, julgamentos injustos. É muito comum. Então, como a gente vê muitas vezes inocente sendo condenado, condenado sendo absolvido, e acontece. A gente, até por uma questão de defesa, muitas vezes, a gente tende a se afastar um pouco disso, porque senão eu concordo com a sua análise de falar assim, tipo, eu não tenho estômago para isso. Eu entendo perfeitamente quando a pessoa diz isso. Eu entendo perfeitamente quando o estudante de direito, meus alunos chegam e falam, eu não tenho como ser. Eu entendo perfeitamente. Como eu também, por exemplo, nunca tive inclinação para a área trabalhista, né? Apesar de admirar muito, tenho vários colegas advogados nessa área, que eu tenho muita admiração, inclusive, mas por uma questão de vocação, eu nunca fui. Eu entendo quando o aluno chega para mim e fala, pô, eu não tenho estômago. Primeira coisa que eu falaria assim, normalmente é mais diferente do que você pensa, mas também pode não ser, entendeu? Então eu entendo. Eu aprendi a lidar com isso, e a filosofia me ajudou, dentro da sua pergunta, tentando não julgar, tentando julgar menos, tentando fazer uma defesa mais técnica, mais ancorada em provas, em fatos, em argumentações jurídicas que são possíveis, né? Que são eticamente plausíveis. Então, essa é a forma que eu acabei aprendendo a lidar com a profissão. Sim. Eu